Boa noite, senhores. A paz do Senhor Jesus. Amém? Diga assim: Deus vai te encontrar de pé. Deus vai te encontrar de pé. Fica de pé para a gente fazer mais uma oração. Quem quer orar comigo? Glória a Deus. Eu quero dizer a você que a gente não vai fazer uma pregação de Camboriú não, tá? Homem gosta de palavra objetiva. Quem está comigo? Rodeio, enfeites e enfeites teológicos. Vamos deixar isso para um seminário. Mas hoje a gente vai ouvir um recado da parte de Deus. Deus não te trouxe aqui à toa. Deus não te trouxe aqui para fazer número. Deus está querendo fazer um negócio na sua vida. Deus está querendo destravar algo na sua vida. Deus está querendo inaugurar uma coisa na sua vida. E Deus escolheu você, não foi por acaso. Tem uma chave que Deus quer te entregar. Fecha seus olhos, Pai. Obrigado, Senhor, por todas as palavras que o Senhor já falou até aqui e que confirmam o que o Senhor me enviou a fazer neste lugar. Obrigado por cada mente, por cada coração que está aqui, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos atraiu. O Senhor nos atraiu, meu Deus. E eu te peço, nos entrega, meu Deus, o que o Senhor preparou para nós. Sementes que vão germinar em nós. E que ao seu tempo irão florescer. Você que recebe essa oração, antes que você durma, diga amém. Isso, diga amém de rede de homem, diga amém. Eita glória, combinado, pode se assentar aplaudindo bem forte, bata uma palma aí para Jesus. Eita glória a Deus. Essa água aqui é para mim mesmo, já estava aqui. Oh, glória. Cadê o relógio? A gente tem até que horas? Vamos começar acertando as coisas. Tá amarrado, se tu soubesse de onde eu venho. Então a gente vai se controlar ali para entregar o recado, mas eu quero fazer alguns combinados antes da gente começar a falar a palavra de Deus. Primeiro combinado, irmãos. Quem trabalhou hoje aqui? Fala a verdade, quem está cansado? Pastor, eu estou fisicamente cansado. Não mente, a gente está na igreja. Quero ser fulminado aí. Quem está cansado, diga eu. Então, a tendência do corpo cansado é o que, irmãos? Cochilar, sim ou não? Não é o diabo. Irmão, o diabo veio fazer você cochilar, não precisa. O diabo diz, não, isso não precisa. Ele trabalhou o dia todo. Naturalmente, se você parar de falar pelo espaço de maior do que 15 minutos, seu cérebro vai entender assim, ó, estado neurológico de repouso. E aí você vai o quê? Cochilar. Aí esse cara que está aí do lado, esse cara bonito aí, sim, Tom Cruise, esse cara aí não vai deixar você dormir. Olha nos olhos dele de novo. Homem não gosta de olhar nos olhos dos outros. Homem fala com o cara, mas não olha nos olhos. Se você perguntar assim, esse que fulano usa óculos, o cara não sabe nem dizer, que o cara nunca olhou nos olhos do outro. Qual a cor dos olhos desse rapaz? É castanho ou preto? Olha pra mim, rapaz, olhou agora. Nunca tinha olhado nos olhos dele. Mas tu diz quantos anos você conhece ele? Quanto tempo você conhece ele? Desde que ele nasceu e ele descobriu a cor dos olhos agora. É seu filho? É seu irmão? E você só olhou nos olhos dele agora. Tá vendo só? Então olha nos olhos do cara e diz assim, eu não vou deixar você dormir. Eu não vou deixar você para trás. Rede de homens, irmãos, é complicado. Nós trabalhamos, nós temos uma dinâmica espiritual diferenciada. Eu quero aproveitar esse pequeno intervalo para me apresentar melhor a vocês. Eu me chamo Cláudio, sou pastor, fundador e presidente da Igreja Alvorada. A gente está no começo ainda. Nós estamos caminhando para abrir a nossa terceira igreja agora. E veio comigo ali os meus filhos. Veio o Davi, presbítero, veio ali o Wanderson, que é o secretário de missões lá da igreja. E nós estamos fazendo a obra de Deus ali em Paripe, especialmente na vida de homens. Eu fiquei surpreso quando eu mandei baixar o relatório da igreja e descobri que a nossa igreja tem a maioria de homens. Nós que somos evangélicos aqui há muito tempo, quem aqui é crente há mais de 10 anos? Levanta a mão. Mais de 10, aí tem uma galera antiga. A gente sabe que a tendência das igrejas é ter mais homens ou mulheres? Mulheres. Então, quando você vê uma igreja que tem a maioria de homens,
é porque o propósito de Deus está se cumprindo para os homens daquele lugar. Então, quando eu cheguei aqui, eu disse dentro do meu coração, eu digo, meu Deus, trabalho com homens. Normalmente a última rede que eu fiz, eu fui pregar, ela tinha, não sei se onde você estava, 12 homens no máximo. Aí quando eu cheguei aqui, que eu vi um bocado de rapaziada, eu digo, olha, os crentes daqui estão retados. Os homens daqui são crentes, diga glória a Deus. Porque aqui tem um grupo bom. E eu quero que você entenda que por misericórdia, Deus precisa levantar uma geração de homens que fazem a diferença. Uma geração de homens curados, uma geração de homens que sabem para que vieram. Uma geração de homens que sabem a diferença entre os que servem e os que não servem. E esse ministério está com pastores, como os pastores dessa igreja, como a gente que está fazendo a obra lá, que entende o valor e o papel do homem, que precisa ser resgatado. Eu venho de igrejas, eu passei por algumas igrejas, e eu venho de igrejas onde o homem era diminuído como símbolo de carnalidade. Eu venho de igrejas onde homem era sinônimo de desinteresse e descompromisso com a obra. E isso fazia com que a gente fosse tema de pregação. Eram duas categorias atacadas na igreja por onde eu passei: os homens e os jovens. Os mais antigos talvez se lembrem, quando você olhava para um jovem na festividade, só tinha uma palavra para dizer para ele: jovem, entra pela porta. Quem lembra disso? Não se tinha outra coisa para dizer para o jovem. Eu era do grupo de jovens, a gente tudo donzelo, 20 anos, não tinha dado um beijo em ninguém ainda, e mesmo assim o profeta estava mandando a gente entrar pela porta. Eu dizia, meu Deus, mas que porta para entrar agora? A gente já não bebe, já não namora, já não pula carnaval, já não faz nada, e o cara ainda está querendo que a gente entre mais pela porta, só porque era jovem. É jovem, pressupõe que está em pecado. E a igreja aprendeu, criou uma cultura: ataca o jovem. É jovem, tem que se consertar. É jovem, a hora ainda não é agora. É jovem, tem que entrar pela porta. E muitos de nós morremos diante de tanto ataque. Segundo grupo mais atacado, os homens. É o marido da irmã. Ele chegava na igreja e não tinha nada para ele fazer além da construção da igreja. O único homem respeitado na igreja era o pastor. O resto eu tinha que manobrar carro, eu tinha que ajudar na construção. Porque o homem não era visto como nada para além disso. Mas eu vim dizer uma coisa aqui para você. Deus está restaurando a dignidade do homem de Deus. Se alegre. Deus está restaurando a dignidade do homem de Deus. Levantemos as nossas cabeças. Se orgulhe de quem você é em Deus, com a sua perfeição e com a sua imperfeição, porque Deus está trabalhando nela. Bate no ombro da pessoa que está do seu lado e diga: Deus está trabalhando nela. Não convence, fala que nem profeta, rapaz. O cara quer tocar o mínimo possível no outro, meu Deus do céu. Não pega a doença não. Sacode o ombro dele, fala para ele assim: Deus está trabalhando nessa sua cara feia. Pronto, aleluia. Ele já tomou posse. Abra a sua Bíblia no livro de Apocalipse. Oh meu Deus, 15 minutos. É bom, eu gosto de pregar de forma objetiva. Falar com o homem é uma bênção de Deus. Apocalipse capítulo 1. Cadê o pastor que abriu, que falou ali atrás? Quando ele começou a falar, eu disse: pronto, entregou o esboço todo. Aí do meio para o fim ele disse: agora abre Apocalipse. Eu disse: agora eu já vou embora. Porque está aí o esboço. Deus já falou o que ele quer fazer aqui. Apocalipse capítulo 1. Quem achou, diga glória. Isso. Verso 6. Não, vamos ler o 5, vai ficar claro para quem. Apocalipse 1, verso 5, 6 e 7. Eu vou ler aqui a minha tradução. Vamos ficar de pé, né? O costume aqui, a tradição da reverência à palavra de Deus. Glória a Deus. Apocalipse 6, a gente vai ler o 5. Apocalipse capítulo 1. Nós vamos ler o verso 5, o verso 6 e o verso 7. Que diz:
e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue, e nos constituiu reis e sacerdotes para servir ao seu Deus e Pai. A Ele sejam glória e poder para todo sempre. Amém. O 7 ainda lembra: eis que Ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que ultrapassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Eu quero destacar o verso 6: e nos constituiu reis e sacerdotes. Diga comigo: reis e sacerdotes. Pode se sentar. Aleluia, glorificando a Deus. Essas duas palavras saltam aos meus olhos quando eu estou orando por vocês em convite do pastor, e eu disse: Deus, o que é que o Senhor quer falar com os homens daquele lugar? E aí, na leitura bíblica, ressaltou como se estivesse em negrito diante de mim: reis e sacerdotes. Reis e sacerdotes. O texto diz: e Ele, Jesus, nos constituiu reis e sacerdotes. Duas figuras de autoridades que representam dignidade. Primeiro, o texto começa falando de um estado de perdão de pecado. E muito bem abriu aqui o irmão quando falou do estado original dele, porque qualquer um de nós aqui, se desse o microfone, saberia dizer um estado do qual Deus te livrou. Mas mais do que nos tirar do estado de pecado, Ele traz você para a igreja e Ele coloca na sua mão um anel, diga comigo, de rei. E coloca na sua mão uma unção, diga comigo, de sacerdote. E aqui nesse segundo momento da conversão dos homens, Satanás tem tentado entrar para atrapalhar ou a completar da obra de Deus nas nossas vidas. Aqui Satanás está tentando me fazer e te fazer acreditar que rei e sacerdote é um cargo muito especial que Deus reservou para o pregador do YouTube. Que rei e sacerdote, quando eu estou falando de rei e sacerdote, eu estou falando de símbolos que a gente vai explicar rapidinho. Mas que a gente associa a alguém que merece, que não somos nós. Porque a sociedade colocou uma crença dentro da nossa cabeça de que qualquer um é digno. Qualquer um está na posição, menos quem? Menos você e eu. Nós pegamos o apóstolo Paulo, pegamos o apóstolo Pedro e nós colocamos eles numa distância, num pedestal muito alta. Sabe, homens valentes, heróis da fé. Quem já viu a pregação assim? Os patriarcas. E colocamos eles tão distante que fica difícil para a gente acreditar que Deus não está mais contando com o apóstolo Paulo. Que o apóstolo Pedro fez a parte dele. E que Deus agora escolheu contar com você. Com a sua imperfeição. Porque Paulo tinha a imperfeição dele. Com a sua natureza, porque Pedro tinha a natureza dele. Com a área em que Deus ainda está sarando, porque o Deus só vai completar a cura na vida de Davi depois que Davi vai pecar, vai confessar, vai se arrepender. Tem coisa que Deus ainda está fazendo na sua vida, mas Deus já conta com você. Eu vim aqui dizer para você que o Senhor está querendo te aproximar do propósito que Ele tem com você. Eu vim aqui da parte de Deus dizer para você: levanta a sua cabeça, porque Deus está trazendo cura para a tua alma. E não se engane, quando eu entrego esse recado, eu sei o que Deus está falando, porque por misericórdia, além de pastor e fundador da igreja Alvorada, o Senhor também me permitiu aprender um pouco
sobre a natureza humana. Eu também sou analista comportamental e eu faço um trabalho, os meus filhos conhecem ali, lá na igreja, de ouvir homens e mulheres, ministrar sobre eles, mas também entender o comportamento deles. O irmão fuma, mas por que o irmão fuma? Se ele sabe que é errado. O irmão bebe, mas por que o irmão bebe se o irmão sabe que é errado? O irmão está viciado em pornografia, mas por que o irmão está viciado em pornografia se o irmão sabe que vai fazer mal para ele? Por que ele não conseguiu largar esse pecado se ele já até pregou sobre isso? Se mandar pregar, o cara prega, versículo por versículo, mas se não tiver ninguém olhando, ele manifesta o pecado. E aí o Senhor disse a mim: eu vou fazer de você um terapeuta para que você entenda a mente. Diga comigo assim: a mente. Bata na cabecinha desse cara do seu lado, dos careca, dos com um pouquinho de cabelo, diga na mente. Fala para ele na mente, está tudo aí. A mente vai dizer para a gente o que a gente vai fazer e o que a gente não vai. Então, quando Deus me manda aqui para dizer que Ele conta com você, Deus já me conhece, Deus sabe da informação que eu tenho sobre a mente humana. Lá na igreja a gente atende até pastores de outras igrejas, que vão chegar lá e vão dizer para mim assim: pastor Cláudio, eu preciso de ajuda. Por quê, pastor? Porque eu não consegui largar a cocaína. Pastor Cláudio, eu não preciso de ajuda. Por quê, pastor? Porque eu não consigo largar a amante. Porque o vício da pornografia me acompanha. Porque eu estou devendo a todo mundo. E se o senhor puder me emprestar agora aí, eu vou pegar e não vou pagar. E essas pessoas são sinceras ali na sala da gente. E aí, quando Deus diz a mim: eu estou contando com esse, Deus está falando de mim, de você, da minha imperfeição, da sua imperfeição. Deus não erra o recado. Eu estou trazendo esses exemplos para você não achar assim: o pastor está entregando o recado porque é bonito dizer isso. Não, eu estou entregando porque o seu Deus mandou eu dizer exatamente isso. Porque Deus que mandou eu dizer isso conhece a minha intimidade e a sua intimidade. E é conhecendo ela que Deus está dizendo: eu conto com você. Eu estou trabalhando dentro de você. Eu estou inaugurando um novo tempo na sua história. Reis e sacerdotes. O texto em que João está escrevendo o livro da Revelação nos faz lembrar, no detalhe, 3 características de cada uma dessas unções que Deus derrama sobre aquele que Ele chama. E que o homem de Deus não pode perder de vista. O homem de Deus não pode perder de vista, diga comigo, porque ele é rei. E como rei, irmãos, o que faz um rei? Aberto aqui, por favor, participe. Gostaria de provocar você a participar comigo. Digam para mim coisas que faz um rei. Quem consegue? O rei tem autoridade, alguém falou. O rei profetiza. O rei governa, foi isso? O rei governa. Quem mais? Não é um rei na Bíblia não, um rei hoje, um rei mesmo, líder. O presidente decide. O rei guerreia, um líder vai na frente do seu exército, sim ou não? Então vamos organizar para falar rapidamente aqui de 3 pontos desses. Primeiro, um rei lidera. E a primeira coisa que Satanás se encarregou de fazer com o homem da igreja foi comprometer a liderança dos homens de Deus. Homens que acreditam que tem que ter um chamado para liderar. Olha só que absurdo. Deixa eu falar um recado de Deus para você. Quando a sua mãe fez a ultrassom e que viu lá que era menino, ali Deus estava te consagrando a um líder. Um rei lidera. E nós estamos com vergonha de liderar. Nós estamos achando que a nossa liderança pode ofender alguém. Nós estamos esperando alguém validar a nossa liderança. Alguém tem que dizer: varão, ó, eu vejo na tua vida. Senão a gente não faz. Senão a gente não evangeliza. Senão a gente não abre o culto. Senão a gente não aceita a oportunidade. Se alguém não inflar o nosso ego, a gente não acredita.
Mas Deus me traz aqui para dizer para você que você tem a unção de rei. E que como rei, Ele está te ensinando a liderar. Temos que quebrar esse sofisma. Nós somos liderança. As nossas mulheres estão aguardando para ser lideradas. Casamentos, irmãos, estão sendo destruídos porque nós estamos nos negando a liderar. A gente tem aquela mulher, não é agravando a todas, nem todo mundo tem mulher do estilo da minha. Minha mulher, ela é uma líder. Minha mulher, se eu cochilar, ela me bota para fora do carro e dirige o carro, habilitada há mais tempo do que eu. Ela não é pastora porque é mulher de pastor. Ela fez o seminário junto comigo, inclusive tomou notas muito maiores do que a minha no seminário. Então ela é mais pastora do que eu. Líder. Os meninos estão ali e conhecem. Aliás, ela prega para homem como ninguém, porque ela é quase um homem. Ela chega aqui, vamos orar, rapaziada. E vocês vão ficar logo intimidados, porque a mulher pisa firme, fala grosso. Líder! Quem já viu alguma mulher líder, esposa, que você diz assim, essa esposa é brava? Quem conhece alguma mulher assim? Não. Mulheres líderes, olha lá, o senhor conhece alguma mulher assim que é líder? Que se deixar ela toma a frente, vai pintar de azul. Você queria pintar de que cor? Mas se deixar ela toma a frente. Essas mulheres, elas precisam, irmãos, e toda mulher, observe bem o que Deus está falando, toda mulher, não é só essas, precisam encontrar nos seus maridos um rei, um líder, alguém que vai garantir para elas que tudo estará sob controle. Porque se ela olhar para o barco e ela desconfiar que o barco vai afundar, o que ela faz? Lidera, porque ela sabe remar. E muitos casamentos estão sendo destruídos porque nós não estamos reinando. Nós não estamos liderando. É mais confortável para nós deixar a mulher resolver tudo. Não, fulana que paga as contas. Eu dou o dinheiro na mão dela e ela resolve. Quem já ouviu alguém falar dessa maneira? Sim ou não? Mas isso vai gerar naquela mulher insegurança. Está faltando um líder. O seu filho precisa olhar para você e enxergar em você um líder. O seu filho precisa olhar para você e entender que você é aquele que vai resolver o problema e não aquele que vai causar. Tem filho que quando o pai chega do trabalho, é na cabecinha da criança, agora que a confusão vai começar dentro de casa. Essa criança não vai conseguir nos enxergar como líder. Ela nos enxerga como irmão mais velho, travesso, que dá trabalho para a mãe dele. E aí de repente você quer liderar aquele menino e você não vai conseguir. Porque o menino está vendo você fazer a confusão. O menino está vendo você aumentar os problemas que a casa já tem. E é nesse instante que você perde a autoridade sobre aquele menino. A palavra rei, irmãos, ela tem um significado, um dos seus significados, que é espírito. Olha que forte. Ela tem na sua origem a mesma essência da palavra espírito, para dizer que o rei de um povo é, portanto, o espírito. E no sentido original, a palavra espírito quer dizer aquele que dá ânimo, aquele que dá movimento ao que está inanimado. Então é o rei que dá ânimo a quem? Ao povo. E se nós nos perguntarmos como o espírito, como o rei, como aquele que dá ânimo ao corpo, como é que você tem animado a sua casa, a sua empresa? Como é que você tem animado o grupo que você lidera? Quem já trabalhou em outra religião antes de ser salvo, a gente tinha lá no Servindo ao Diabo uma coisa chamada incorporação. Quem já viu a incorporação aqui? Vocês sempre foram crente? Olha que glória! Mas quem já foi de outra religião? Então você, eu lembro, eu também já, e eu lembro que tinha, já foi também? Olha aí, então o senhor já viu os espíritos incorporando?
Você tem um corpo, olha se não é assim. Não dava crédito, mas você ouvia. Então, dá lá o corpo. Entrava o espírito de uma mulher. Aquela pessoa virava uma mulher na hora. Entrava o espírito de um homem. Aquela mesma pessoa virava um homem na hora. Entrava o espírito de uma mulher barraqueira. Aquela pessoa ficava diferente, enérgica. Entrava o espírito de uma criança. Aquela pessoa ficava que nem guiancha, aquele no queimado. Eu estou trazendo esse exemplo para dizer para vocês que é o espírito que vai dar o jeito do corpo se movimentar. E aí, se a gente entender que a palavra etimologicamente traz o mesmo sentido, qual é o corpo que você lidera? Seu casamento, a sua empresa, o seu emprego, o seu cargo na igreja. Qual é o movimento que você está causando neste ambiente? Tem a sua cara, acredite, queira você ou não, aquilo que você lidera tem o seu jeito. Se movimenta parecido com quem? Diga assim, comigo. Bata no peito com coragem, diga comigo. Pense na sua casa agora. Eu não conheço aqui o ambiente pessoal de nenhum de vocês, mas pensa na sua casa, na fachada, no passeio, na janela, na porta, na lâmpada, na área de serviço. Aquilo ali é a sua cara. Pastor, mas tem uma lâmpada quebrada, então. Pastor, mas eu não reboquei a lateral, então. Pastor, mas está tudo bonitinho, mas está tudo atrasado, IPVA, IPTU, então. Pastor, o carro está legal, mas amarrei um arame ali. Então, as coisas vão ter a cara do líder. É o que a Bíblia está querendo dizer. Você vai colocar a sua impressão digital, a sua marca em tudo que você tocar. E se você não tem a consciência de que você é esse rei, você vai fazendo de qualquer maneira. Um casamento de qualquer maneira. Uma paternidade de qualquer maneira. Um ministério de qualquer maneira. Uma empresa de qualquer maneira. Sabe, a gente não consegue prestar atenção que nasceu mato na entrada. A gente não consegue prestar atenção que o bocal era só trocar o bocal. E tinha bocal lá na caixa de ferramenta, o que é pior. Não era por falta de bocal, tinha uma caixa lá com 4 bocais. Mas a gente não parou para ver. Porque a gente estava no Kauai. Qual é a imagem, qual é a cara, qual é o sentimento que você está dando às coisas em que você interage? É uma reflexão só sua, porque eu não te conheço. Um rei, ele governa, ele lidera. Aí, o Senhor Jesus, ele disse uma segunda coisa ao apóstolo João, na hora de escrever o livro. Ele disse, é rei, mas também é, diga comigo, sacerdote. Oh, Jesus, e aqui está outra dificuldade do homem de Deus. Homens que consagram as suas esposas como cobertura espiritual da casa. Lá na nossa igreja, eu proibi todos os homens de pedir oração à esposa. Não, pastor, mas um ajuda o outro. Não é isso que a Bíblia diz, não. Você é a cobertura dela e dá a vida por ela. Vocês não dão a vida mutuamente um pelo outro, morre um pouquinho e outro morre um pouquinho, não. Você morre e ela descansa. Como Cristo deu a vida pela, você dará a sua vida. Então quem acorda de madrugada para orar? O sacerdote. Mas minha mulher é uma mulher de oração, que bênção. Mas quando ela acordar para orar, ela quando abrir os olhos de madrugada, ela já tem que lhe encontrar onde? Ora. Ai, mas Deus revelou a ela. Deus revelou a ela porque você não estava ligado. Seu telefone estava desligado, só ficou o dela, ele contou para ela. Pastor, mas eu tenho uma mulher que tudo que ela fala acontece. Eu só tenho ela conectada. Quisera Deus falar com o cabeça, e o cabeça reunir a casa e dizer, Deus falou comigo.
Mas não tinha o cabeça ligado, ele falou com a vice. Enquanto as coisas estiverem dando certo, vai parecer uma bênção que a mulher seja a sua cobertura espiritual. O problema, irmãos, é que no coração dela, ela não consegue ter paz. Ela diz assim: se eu não orar, a casa o quê? Cai. E não é para ser assim. Porque o compromisso de Deus é com o sacerdote e com o rei. Pastor, de onde é que o senhor tirou isso? Família original. Gênesis. Você vai se lembrar, eu não vou nem abrir. Criou Deus o homem e a mulher, botou a árvore lá no meio, botou um pé de jaca. Vamos parar de falar de maçã, vamos colocar jaca, que é mais nordestino. E aí Deus disse: não coma da jaca. E aí o que aconteceu? Veio uma cobra de boia e disse: mulher, pega essa jaca é doce, é dura, é doce feito mel. E ela disse: vou comer um bago dessa jaca. Não só comeu a jaca, como chamou o marido e disse: marido, venha ver, homem. Essa jaca tá boa com farinha, tá uma maravilha. Espetou no garfo e ofereceu para ele. O que foi que ele fez? No garfo passou na farinha e comeu. Aí veio a viração do dia. E aí Deus vem no meio lá da roça, vem pelo bananal, vem pela jaqueira, lá vem Deus descendo. E Deus percebe algo fora do normal e faz uma chamada. E ele chama por quem? Eu não ouvi. Ele chama por quem? Adão e Eva. Eva, mulher de Deus. É isso mesmo? Eu chamo quem eu deixei o conserto. Adão, onde estás? Não é Adão e Eva. Adão, eu fiz uma aliança com você. Eu deixei um acordo com a liderança, explicando para nós que não importa por onde entra, na hora de responder, quem vai responder é Adão. Mas lá em casa ninguém quer nada. Por que, Adão? Por que na sua casa ninguém quer nada, Adão? Mas só eu venho para a igreja, a mulher tem dia que vem os empurrão. Por que, Adão? Mas minha mulher mandou eu sair da igreja, e aí, o senhor sabe como é. E aí você vai sair, Adão? Minha mulher não gosta dele, então eu não posso falar com ele. Por que, Adão? E quem pastoreia essa mulher, Adão? E quem diz a essa mulher que é preciso perdoar, Adão? Né, pastor, para não ter confusão, um dia um pastor disse isso a mim. Eu fui, marquei um gabinete com ele. Pastor, me dá uma orientação. Eu tinha 1 ano de casado. E eu já falei aqui que minha mulher é brava, sim ou não? E vocês vão conhecer, vocês vão ver que é verdade. E aí eu fui pedir orientação. Eu disse: puxa vida, minha mulher é brava. Primeira coisa que ela fez de brava, ela me deu um soco aqui na mão. Fez? Que até hoje eu não sei dizer de onde veio aquele soco. Eu estava muito bem reclamando de uma coisa, né? E eu falando para ela que aquilo era errado. E minha mulher é brava. Gente, minha mulher parece um homem. Homem gosta de bate-boca? Gosta, sim ou não? De muito tchê, 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 tchê. E minha mulher parece um homem. Então quando foi dando 30 minutos de conversa, eu tô vendo ela calada, e eu falando. De repente eu vi uma estrela. Pá! Me azoei. Ela largou a primeira botada. Quando eu me aprumei, ela disse: e se você não calar a boca, eu dou outra. Minha filha aí passou na frente: assassina! Pai, vamos para a delegacia. Recentemente casado. Aí eu fui pro pastor da igreja, sim ou não? Fiz certo? Tem que ir. Pastor, essa crente aqui me agredindo no lar. E ele disse: quando for assim, meu filho, deixe ela, para não ter confusão. Quando ela disser uma coisa, concorde, diga que ela está certa. Pelo menos você vai ter paz. E eu saí com aquilo no meu coração, minha boca quebrada. Tem alguma coisa errada. Eu vou dizer que ela está certa. No final ela vai para o inferno. Ainda vai sobrar para quem? Para Adão ou para Eva? Aí procurei um outro pastor maior que ele na hierarquia, pedi a mesma pergunta. Ele disse: perca o casamento, mas não perca a presença de Deus.
nós continuamos como Adão. Para não contrariar Eva, continuamos comendo do que Eva oferece, sem edificar em nada a vida de Eva. E aí na segunda vez em que nós tivemos essa cena, eu disse para ela, não, né? Homem tem mais força. Quando ela jogou a primeira, eu segurei com essa mão, porque aí eu estava esperto já não estava mais, não pode bater no marido. É violência não é de Deus. Mas você me irrita. Então você tem que ter domínio próprio, é um dos frutos do Espírito Santo, tem que buscar. 20 anos de crente, não conseguiu isso ainda não, conversa com a sua pastora, ela vai te ajudar. E hoje minha mulher é uma referência para as mulheres da igreja dela. E ela ensina sobre isso. Edificar não é concordar com o erro. Edificar não é deixar comer a maçã para não ter confusão. Filho, não pastor, mas se não está adolescente, não. Aqui em casa não pode não. Eu disse à minha filha, não, você pode ser do mundo. Pai, e se eu for para o mundo? Pode. Você pode ser do mundo, da macumba, do tráfico, pode tudo. Quando você estiver pagando suas contas. Enquanto eu pago as contas, você é evangélica pentecostal. Ainda dá glória, não ouvi, glória. Ela aí quer glória. Porque se você deixar, você vai responder. Eu queria trazer isso aqui para o nosso entendimento. Há um responsável pela família. Há um líder a quem Deus vai cobrar. E esse líder não é Eva, não é a serpente, é Adão. O rei lidera, o profeta, ele se relaciona com quem? Com Deus. Há 3 missões que o profeta tem que entender, irmãos. A primeira dela é que o profeta, ele fala com quem? Fala com quem? Deus. O profeta fala com Deus. Você precisa ter uma vida de oração. Segunda coisa que um profeta faz, ele fala o que ele ouviu de Deus para quem? Como é que eu sou um profeta no meu casamento, na minha casa, e eu nem tenho um recado de Deus para passar? Não é sobre o que eu prego aqui na igreja, Pão da Vida, não. É sobre o que eu digo lá em casa. Quando não tem microfone, quando não tem aplausos. É sobre o que eu falo ali. Esses dias eu reuni a minha família para trazer uma direção totalmente diferente. A gente tem alguns imóveis. E eu disse, mudou tudo. Vamos vender esse, vamos alugar esse. Vamos parar de construir ali. E a cara delas, né? Eu tenho uma filha mulher, minha mãe mulher, minha esposa mulher, então um bocado de mulher. Então quando eu lidero, elas ficam me olhando assim com a cara de que sensação boa. Tem alguém pra gente colocar a culpa se der errado. Porque é isso que ela quer. Tem que ter algo que você ouviu de Deus de madrugada quando você estava orando. Olha, Deus não quer que a gente congregue numa igreja que não tem compromisso com Deus. Não é a implicância da esposa com a outra irmã da cantina que move a gente de igreja. Deus fala com Abraão, sai da tua terra. Não é Deus falando com a liderança. Aquilo traz para Sara a sensação de segurança. Abraão sabe o que está fazendo. Nossas mulheres precisam voltar a ter segurança. Você precisa voltar a mostrar para o mundo que você sabe o que está fazendo. Deixa eu tirar dos versículos bíblicos, porque fica muito poético. Traga para a sua vida. Por que você está fazendo essa faculdade? Você sabe o que está fazendo? Não, porque foi a bolsa que liberou do Enem. Deus tem uma coisa com você nessa área aí que você está graduando? Não sei. Se você não sabe o que dirá, eu. Por que você abriu essa empresa? É porque é o que está dando dinheiro. É porque é o que está dando dinheiro. Deus falou com você. Tem muito crente quebrando
abrindo empresa e saindo endividado, porque ainda não entendeu que como homem você precisa ser profeta, tem que extrair o que está no coração de Deus, e Deus está marcando você hoje aqui nessa noite, para que você possa entender o que Deus está querendo para a sua vida. O profeta sabe exatamente o que Deus quer que seja feito. E uma terceira coisa que o profeta faz, ele profetiza. Ele toma decisão, ele declara, ele movimenta o sobrenatural. Homem de Deus não anda pelo natural. Homem de Deus tem a autoridade de Deus para dizer: monte, se ergue daqui e se lança no mar. Porta de emprego, se abra. Câncer, sai daí da minha mulher. Você ora, apresenta a Deus. Está no auge da sua fé? Não. Mas pelo menos nós exercita, diga glória a Deus. Tem certeza que vai acontecer? Não. Mas pelo menos a gente sai dali como homem. Diga para quem está do seu lado: se é para morrer, diga: morra feito homem. Meu Deus, isso é um princípio de guerra. A situação está tensa, todos preocupados dentro de casa, e o cara vai para o videogame, ou o cara vai sair para esfriar a cabeça, e quem controla a crise? Morra feito homem. Lá em casa eu uso uma estratégia. A minha mulher é muito mulher de Deus, e ela sempre tem um conselho de Deus. Só que eu não posso deixar com que pareça que ela está na liderança. Para o bem de quem? Para o bem de quem? Dela. Para que ela possa descansar no marido. Então ela vem e diz assim: eu acho que está na hora de vender esse carro. Eu aí boto uma cara de homem de Deus e digo a ela assim: eu vou orar. E Deus vai falar com quem? Comigo. Aí eu corro lá, oro, digo: Deus, o Senhor contou para ela primeiro, eu estou orando pouco. Aí no dia seguinte, no café da manhã, eu reúno todo mundo na mesa e digo: eu quero falar com vocês. Aí eu digo a ela: vamos vender esse carro. Deus falou comigo. Aí eu começo a repetir tudo que ela já tinha falado, dando a ela a sensação de que eu estou todo no controle da situação. E ela começa a descansar. Ela começa a ficar despreocupada. Ela diz: tem alguém orando. Tem alguém que está assumindo a responsabilidade. Tem alguém que, se Deus fizer uma cobrança, não vai acusar a mulher que tu me deste. Vai dizer o quê? Eu, Deus, eu abri a empresa errada. Eu mudei a casa para o lugar errado. Eu vendi o carro errado. Fui eu. Ah, e a mulher que tu tens? Ela errou por causa de mim. Eu fiz um negócio errado. Precisamos ser homens que reinam e que são sacerdotes. Eu quero orar. Eu quero orar porque Deus me trouxe aqui para isso. E a oração que eu vou fazer, ela é específica. Eu quero orar porque Deus falou comigo que haviam pessoas que não estavam conseguindo destravar a unção de rei e de sacerdote, porque em algum momento da nossa história, alguém ou alguma circunstância nos marcou de uma maneira que nos desencorajou. Deixa eu explicar melhor para você. Tem homem de Deus que não está conseguindo viver a plenitude do que Deus quer, porque no dia que tentou liderar, deu errado. E alguém lançou em seu rosto. No dia que você deu uma ideia, a ideia fracassou. E você agora fica mais calado. Ou você viu alguém tentar liderar e fracassar. E o medo da vergonha, do constrangimento, fez com que você observasse, falasse menos, abrindo mão do que Deus tem com você.
Eu vim aqui orar porque Deus disse a mim que está inaugurando um tempo onde os homens vão voltar a ter autoridades de homem de Deus. Autoridade, autoestima para dar a sua opinião sem ofender ninguém. Sem precisar diminuir ninguém. Sem precisar se ofender com nada. Sem medo de confrontar com amor. Sem medo de perder, porque a nossa segurança está em Deus. Eu quero orar porque Deus disse a mim que está chegando esta hora em que os homens evangélicos serão exemplo para a sociedade do que é masculinidade. A sociedade não tem mais homens. Bem falou o pastor. Não tem mais. Bonito é o homem permitir que a mulher deite com outro homem. Eles chamam de relação aberta. Eu vi na matéria da televisão. E ele super aplaudido em um programa de televisão dirigido pela Fernanda Lima. E o cara dizendo que não, a gente não pode tirar o direito da mulher. E o povo aplaudindo. Da Globo. Da Globo. Então eles logo vão perceber que acabou o estoque de homens. E aí quando eles derem falta... Para ensinar aos nossos filhos... Obrigado, pastor. Para ensinar aos nossos filhos como é que se lidera, para ensinar na nossa empresa como é que se lidera, para ensinar na nossa igreja como é que se lidera com amor, com sacrifício próprio, chamando a responsabilidade para si, reinando e profetizando dentro da nossa terra, sendo nós mesmos um exemplo do que é ser homem de Deus. Fique de pé. Eu queria convidar todo mundo que está aí, fazer um movimento, sai do seu lugar, vem um pouco mais aqui, fica aqui mais para frente. A gente chegar mais perto. Sei que homem tem uma distância de segurança, é inconsciente. É mais ou menos 1 metro de distância um do outro. Mas não tem problema não. Esse cara aí tá cheiroso. Ou pelo menos tentou, né? Tem jeito. Aí onde você está, fecha seus olhos. Feche seus olhos. Eu vou reduzir a iluminação, não é para nada não. É só para você ficar mais à vontade ainda. Isso. Agora eu quero que você comece a pensar. Se por acaso houve alguma cena na sua vida que te marcou e te travou, deixou você tímido, inseguro, o Espírito Santo vai lembrar você. Se houve algum momento em que você porventura tentou liderar e aquilo fracassou, houve um momento em que você tentou profetizar e as coisas não saíram da maneira certa, o Espírito Santo vai trazer na sua memória agora. Isso. Eu quero que você não ore agora não, só respire fundo e permita que Deus trabalhe. Só respire fundo. Deixa o Espírito Santo trazer na sua memória. Qual foi a cena que mais te marcou? De repente, o dia em que seu pai lhe bateu sem necessidade. De repente, o dia em que você foi posto para fora de casa ao invés de ser apoiado. De repente, o dia em que você foi responsabilizado por uma coisa da qual você não teve culpa. Eu não sei. Mas Deus está te levantando como profeta outra vez. Deus está te levantando como rei outra vez. Se prepara, porque Ele não desistiu de você. De repente um pecado que insistentemente retorna e te humilha. Ei, Ele me traz aqui para lhe dizer: se prepara para levantar a sua cabeça. Se prepara para levantar a sua cabeça. Deixa o Espírito Santo de Deus trabalhar. Comece a falar, você que já se lembra
Somente você que a sua memória, todos com os olhos fechados, mas você que já se lembra de uma cena, levante uma das suas mãos. Uma das suas mãos, você que já se lembra. Isso. Espírito Santo de Deus está curando você agora. Está curando, está liberando. Você não precisa mais estar preso a este momento. Eis que vou te ensinar coisas novas, diz o Senhor. Rei e sacerdote. O Senhor está dizendo: eu sou a tua coroa e ela não será roubada. Eu te ministro a minha autoridade e ela não se perderá. Espírito Santo de Deus, aí estão os teus filhos, governadores da sua própria história, da sua própria casa, Senhor. Líderes por excelência, que Satanás tentou abater, tentou humilhar, tentou bloquear. O Espírito Santo de Deus, seja removido agora todo bloqueio espiritual. Seja removido agora toda sentença, toda trava, tudo que o inimigo tentou colocar para impedir esse ministério de aflorar, para impedir essa empresa de subir, para impedir essa família de ser uma referência. Receba a liberação agora. Receba a liberação agora. Seja liberado. Seja liberado. Esse peso, essa culpa, comece a deixar essa consciência agora. Toda ligação espiritual que trazia timidez, toda timidez vai saindo agora. Ele te faz capaz. Eis que faço nova todas as coisas, diz o Senhor. Eis que faço nova todas as coisas. Eu vim trocar tuas vestes, te devolver o teu jardim. O Senhor está renovando a esperança de pessoas aqui. Ele me trouxe aqui por causa de você. Ele me trouxe aqui por causa da história que Ele tem na tua vida. Não será roubada a semente, não será roubada a esperança. Completa esta obra, Espírito Santo. Eu quero convidar você agora a se voltar para um outro homem de honra aí. Isso, dê a mão a um homem. Vai ficar 2 em 2, 2 em 2. Põe a mão sobre o ombro direito dele. Põe a mão sobre o ombro direito dele. 2 em 2, não fica 3. 2 em 2. 2 em 2. Se sobrar um, vai vir aqui para mim. Isso. Põe a mão sobre o ombro dele. Inaugura a sua autoridade. Profetiza sobre a vida dele. Começa a orar em voz alta sobre a vida dele. Começa a usar a sua autoridade. Inaugura essa autoridade. Inaugura esse ânimo novo. Levanta a sua cabeça. Você pode orar. Você pode profetizar. Ninguém pode impedir a obra que Deus tem contigo. Ele está levantando a sua moral. Ele vai te ajudar a pagar cada dívida. Ele vai te ajudar a levantar a cabeça. Eu não conheço a tua história, mas Ele conhece. Ele vai devolver a dignidade. Vai passar de cabeça erguida. Vai ser respeitado no meio da tua terra. Vai ser honrado no meio da tua parentela. Vão olhar para você e vão dizer: é o abençoado do Senhor. É o abençoado do Senhor.
Senhor. Vai haver cura no meio da tua tribo. Vai haver provisão outra vez. Ele vai botar boa semente em tuas mãos. E o sobrenatural de Deus vai voltar a fluir. Eu profetizo sobre a sua vida agora. Isso, libera a palavra de vitória sobre a vida desse homem. Libera uma palavra de vitória sobre a vida dele. Escolhe 3 palavras de sentença de vitória e declara com a tua boca agora: haverá provisão sobrenatural. Portas de excelência vão substituir portas de escape. Porta de escape não é teu lugar. Ele está preparando porta de excelência. Ele abriu porta de escape, mas tem porta de excelência chegando. Eu libero palavra de cura, palavra de ânimo. Seja encorajado pelo Senhor agora. Seja encorajado pelo Senhor agora. Receba ânimo novo. Receba ânimo novo. Receba ânimo novo nessa hora. Abra os seus olhos. Abra os seus olhos. Olha nos olhos dessa pessoa. Fala para ele: eu profetizo melhor. E eu profetizo novo. E eu profetizo excelente de Deus sobre a sua vida. Dá um abraço nesse cara. Fala para ele assim: estamos juntos. Aplauda bem forte ao nome do Senhor Jesus. Bem forte para ele. Aponte o dedo para um rei e para um sacerdote aqui no nosso meio e diga assim: rei, sacerdote, rei, sacerdote, rei e sacerdote. Fala para ele: ninguém tira isso da tua cabeça. Nunca mais, nem tem pecado que vai tirar isso que está escrito ao teu respeito. Pega na mão dele. Aleluia! A paz do Senhor, pastor, em nome de Jesus. Muito obrigado por essa oportunidade.